Bom dia, oitavo ano, que saudade, né? Mas para que as nossas aulas continuem, não pode parar. Hoje a minha aula vai ser daqui do meu cantinho, da minha parte onde eu faço meus planejamentos, meus estudos. E a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá, gente? Pega o livro de vocês, pega a minha explicação e na sequência eu vou estar realizando o nosso exercício. E outra informação importante, assim que você toda vez assistir uma videoaula minha, qualquer ferramenta que eu mande para você, ou uma lista de atividades, ou uma pesquisa, sempre registre uma foto e mande um ok. E assine a lista de frequência, porque a gente tem que ter esse acompanhamento para poder a gente avaliar vocês, tá certo? Continuando nosso assunto de geografia, na página 394, eu lembro que na última aula nós falamos da evolução das técnicas e ampliação das transformações no espaço geográfico. É a mudança que o homem faz no meio ambiente. Vocês lembram que no capítulo 1 é a natureza que faz toda a transformação, né? Mas no capítulo 2 é a participação humana dentro do espaço geográfico, né? Como era feita a manutenção da produção, como é que era feita a produção dos produtos, como era feita todo o avanço da evolução humana em relação aos produtos, digamos assim, aos objetos. Porque vocês lembram que na Revolução Industrial, na nossa aula que a gente teve antes do recesso, eu coloquei 2 vídeos para vocês sobre revolução. Um trecho de um vídeo bem pequeno, que foi até um comentário de, como é que se diz? Uma charge. E o outro vídeo foi bem mais abrangente, foi até lá na sala do sexto. Bem, ali estava mostrando que muita coisa ia mudar. Nós estamos numa era de revolução industrial, querendo ou não. Porque onde que se viu, olha, vou tirar pela minha idade. Há muitos anos atrás eu nunca imaginava eu dar uma aula virtual ou digitalizada, onde meu aluno tivesse de um outro lado da tela me vendo, que são futuras aulas que vão ocorrer entre eu e vocês daqui. Então, essa evolução e transformação no espaço geográfico não é só na parte terrestre, é na parte do avanço também dos objetos tecnológicos. É um avanço, é uma transformação, é uma mudança. Essa página 394 quer dizer isso. Inclusive, tem 4 imagens aí que nós fomos até, que eu pedi para vocês lerem. Agora eu estou lembrando que eu pedi para vocês lerem e falar sobre a manutenção da mão de obra. Olha como era ali no século XV. E aí começou, porque a gente sabe que de século em século são 100 anos. Aí de repente vem o século XVI, com mais uma mudança avançada, né? Onde de primeiro quem fazia toda a produção era os bois, né? E aí de repente vem agora os cavalos e mais mão de obra, mais instrumentos, embarcações para facilitar a navegação desses produtos. Muito legal, né? E de repente lá na outra imagem também diz, no século XX, onde a agricultura era trabalhada com a ajuda de quem? Da produção dos animais, boi, cavalo, né? E de repente, olha lá, com a revolução industrial veio a chegada de quem, gente? Das máquinas. E essas máquinas vieram para facilitar a mão de obra produtiva. Mas, professora, lembra que na nossa aula a senhora também falou em relação à mão de obra manual? Ela continua? Gente, continua. Tem lugares ainda dentro mesmo do nosso país, nossos municípios, pequenos municípios, que ainda trabalha com a mão de obra manual. Plantar, colher, natural. Mas daqui a um tempo eles não vão mais ficar assim. Porque a cada fase que passa, vai evoluindo mais, vai desenvolvendo mais. E isso vem para facilitar a produção econômica de cada país. Então, aqui no século XVIII,
foi um período, vamos para outra página, por favor, 395, foi um período histórico marcante para a humanidade. Fatores políticos e sociais aliados culminaram na criação e no fortalecimento nas indústrias. Marquem, no século XVIII até a indústria. Foi o período da chegada das máquinas, que vieram fazer essa mudança tecnológica, tá? Continuando, por favor. Além disso, os avanços tecnológicos, como eu acabei de falar, promovidos nesse processo, estimularam o capitalismo e o revolucionaram as técnicas empregadas nos meios de produção das mercadorias que se expandiram a outros países e transformaram o espaço geográfico. Marque essa parte. Transformaram o espaço geográfico. Então, a criação das máquinas, elas vieram para expandir. Tanto que a Inglaterra não ficou com esse produto só para si, desculpa a pronúncia, só para si. Expandiu para outros países, facilitou. Mas você sabe que lá na Revolução Industrial, que é a história, que é uma outra aula nossa aí, houve também os pontos negativos na mão de obra trabalhista. Sim, vamos voltar agora para a geografia. No século XXI, as invenções tecnológicas passaram a ser desenvolvidas e difundidas com maior rapidez. Marquem, rapidez. Em razão disso, muitas atividades econômicas se tornaram mais produtivas e dinâmicas, com o emprego de tecnologias sofisticadas e seus sistemas de produção, como as relacionadas a produtos farmacêuticos, eletroeletrônicos e de robótica, e no setor de serviço. Marquem, farmacêuticos, eletroeletrônicos e de robótica no setor de serviço. Tudo agora tá na maior facilidade, né? Tanto para os empregados como para o empregador. Tanto como os empresários como para os seus funcionários. A mão de obra está mais facilitada. Com esse vírus expandindo o mundo todo, não deixamos de dar nossas aulas. E vocês, alunos, não deixaram de estudar. Por quê? Porque nós temos um avanço tecnológico em nossas mãos, são as ferramentas. Como seria esse vírus no início da civilização? É uma questão para a gente debater numa aula de história que vai vir aí, tá? É muito legal isso. É um assunto assim que a gente tá vendo nos dias de hoje. Como a gente imaginaria se um dia a gente pudesse passar por isso? Eu não imaginaria. Mas eu já tinha falado para meus filhos, esses vírus, eles vêm se capacitando a cada fase. E nós, seres humanos, temos também que ter as nossas ferramentas para que a gente venha, né, suportar, aguentar. Meu coração aqui está morrendo de saudade das minhas aulas para ficar debatendo. Você sabe que eu debato muito as minhas aulas com vocês. Isso não é novidade para o 8º ano, nem para o 7º. Mas eu gostaria de dizer assim, que esse avanço, no meio a essa pandemia, graças a Deus nós temos esse avanço tecnológico. Imagine vocês sem as nossas aulas. Imagine nós sem os nossos alunos nesse período. Medicamento vem na porta da sua casa. Isso tudo é avanço de espaço geográfico, onde o homem está participativo em tudo, né? Marcaram. Contudo, a disseminação das técnicas e dos avanços tecnológicos ocorreu de maneira desigual no espaço geográfico, interferindo de modo diferente nas atividades econômicas e no cotidiano das pessoas, como mostrado nas fotos abaixo. As pessoas tiveram que, gente, nessas imagens abaixo, elas tiveram que se adaptar. Ou eu ia entrar em adaptação com vocês, ou eu iria estar fora. Porque a tendência, a gente não pode parar. Eu não posso ficar, por exemplo, assim, só fazendo a minha aula com livro, página, pego o caderno. Não existe mais isso, gente.
A gente tem que se adaptar. O avanço não é o avanço a gente. As coisas vão mudando. Tem gente que diz, eu prefiro aquela aula assim, eu prefiro aquela aula assim. Aí digamos, nós professores, muitos professores que não querem entrar nesse avanço. Não sei para que inventaram isso. Gente, meus professores de antigamente, os meus quando eu era criança, eles já falavam, daqui um tempo, eles não diziam o tempo, mas daqui um tempo vocês não vão ter mais, digamos assim, livros doados para a escola toda, porque vocês daqui um tempo vão usar ferramentas tecnológicas avançadas. Porque na minha época o auge era o livro, porque a gente só usava caderno e o quadro lá, o quadro negro ou verde, que era a famosa lousa de giz que falava. Então, gente, a gente tem que se adaptar. O professor que não consegue se adaptar, ele vai ficar perdido. Porque o aluno, ele quer novidade, o aluno, ele quer avançar. A mesma coisa é o funcionário. Nós queremos avançar, nós queremos colocar o nosso projeto, nós queremos divulgar, nós queremos falar que a gente podemos fazer isso, que cada professor pode trabalhar da sua forma, desde que a gente avance junto com nossos alunos. É isso que está falando, evolução das técnicas e a transformação no espaço. Com essa evolução, o que acontece, gente? Avança o espaço. Avança a mente. Esse espaço geográfico, a gente não está falando de um cantinho de 4 paredes não, tá, meus amores? Espaço geográfico é um espaço que vai avançar as máquinas, os objetos, a mente, as ferramentas. Espaço geográfico é isso, é um avanço mundial de tudo. Olha a minha facilidade hoje aqui de estar dando minha aula para vocês através de uma videoaula. Isso é muito importante. Então, na nossa página 395, fala desse avanço, dessas ferramentas. Olha só, cada imagem. Aí, contudo, né, já li essa parte, apesar de muitos lugares do planeta apresentam um nível tecnológico elevado, ainda existem sociedades que empregam técnicas rudimentares em suas atividades, como eu falei lá no início da nossa aula ainda agora. Professor, ainda existe mesmo, né? A mão de obra manual, natural, ainda existe, gente. Porque essas pessoas ainda estão faltando se adaptar, ou muitas ainda não se adaptaram por falta de recursos. Ou ainda não tem aqueles governantes que venham lutar pelo avanço tecnológico naquele lugar. Entenderam? Outra coisa, no qual pode acessar a consulta de diversas informações. Desculpa, tá lendo uma imagem aqui. Na caça e na coleta dos alimentos, na natureza, por exemplo. Assim como seu processamento na fabricação de utensílios e instrumentos. Ou seja, de primeiro, faziam a contagem na agricultura, através de uma folha de papel, lápis ou caneta, aí fazia o cálculo. Quantas cabeças de gado, quantas foram vendidas, quantos precisamos vender. Hoje em dia não. Qual é a ferramenta que está sendo usada aí? O tablet, o celular. De primeiro, a agenda deles era uma folha de caderno, né? Então, isso é importante que vocês saibam, tá? É importante que vocês entendam, gente. Esse final dessa parte, desse subtema dessa aula, ainda é do capítulo 2, tá? Ela termina hoje aqui, tá? Eu quero só que vocês entendam que esse avanço, ele faz parte, sim, do processo. Ele faz parte do processo. Daqui a um tempo, na geração futura de vocês vão estar expandindo outro tipo de avanço tecnológico, outro tipo de avanços em objetos e tudo mais, tá? Então, vocês façam a página 396, 397, tá, meus amores? Um bom final de semana, uma boa aula produtiva. Qualquer dúvida, me procura no meu privado, tá? Qualquer dúvida. Vocês façam a página 396, 397. A segunda questão, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa para adquirir mais conhecimento, tá? E vocês registram através de foto que fizeram essa atividade, tá bom? Gente, bom final de semana.
que nós possamos ter um sucesso e rapidão. Vamos torcer para que a gente volte logo, para a gente debater nessas aulas assim bacana, né? Tchau, gente. Beijo, 8º ano.